Bom dia aí para todo mundo. Na última aula, né, na primeira aula que a gente teve semana passada, a gente começou a ver, né, fez uma introdução à automação e os componentes, né, que a gente tem na automação, no CLP e principalmente como funciona, né, qual o objetivo do controlador programável, né, receber os sinais de entrada e determinar os sinais de saída em função de uma programação que foi feita por um programador, que no caso seria a gente, né? Então, para cada tipo de processo de fabricação, né, vai ter a necessidade de ter um CLP diferente, com a quantidade de saídas e entradas diferente uma do outro, com uma memória diferente uma da outra, né, com a capacidade de atuação diferente. E também a programação pode ser feita em algumas linguagens, é o que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ver hoje que a gente tem 5 linguagens de programação determinadas pela ISC, a Comissão Internacional, né, de Engenharia Elétrica, e a gente tem as duas principais que a gente trabalha aqui, mais no Brasil, mais usuais aqui, que é o diagrama Ladder, né, o ladder, a gente fala ladder, tem gente que fala ladder, que é um diagrama de contatos, e tem o diagrama em função de blocos, né, função de blocos, que é como se fossem as portas lógicas, que vocês já estudaram em eletrônica, né, AND, OR, NOR. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. E como que funciona? A gente estudou na última aula aí também, que a gente tem entradas e saídas, né, que podem ser ou digitais, as discretas, ou analógicas, né? Digitais, a que só tem dois estados, né? Ligado, desligado, igual binário, 1 e 0, e as analógicas a gente tem uma faixa de variação de valores ali, mais valores. Então, basicamente, a gente vai ver isso hoje. Como que é a composição dessas entradas e saídas, que tipo de dispositivo eletrônico que tem ali, né? A gente tem entradas e saídas a relés, a transistores, né? E a gente tem também que analisar, uma das informações que a gente tem que ver para programar o CLP é se a entrada e saída dele ela foi programada, né, foi especificada para entrar o sinal positivo da corrente contínua ou se é ligado nas entradas e saídas o negativo. A gente tem que ficar atento a isso, que a gente chama de sink source, né? Source em inglês é fonte e sink é pia, então como se fosse o dreno. Então, a gente vai ver exatamente isso, que a gente, dependendo do tipo de CLP, a gente tem que injetar, né, ligar lá o positivo, 24 volts, o negativo no GND, no comum, no terra, e o positivo nos componentes, por exemplo, nos sensores, que vão funcionar como chaves, e injetar o sinal positivo na entrada do CLP. E tem alguns CLPs que é o contrário. A gente conecta o positivo no comum e o negativo nos componentes, e aí o chaveamento negativo vai nas entradas desse CLP. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento, que eu vou mostrar para vocês hoje, é exatamente isso, né? Que além de fazer a programação em função das linguagens e para cada tipo de projeto, se o projetista, por exemplo, na hora que estiver utilizando um CLP, ele conectar da forma contrária, ele vai acabar tendo lá na entrada do CLP o positivo e ao invés de ele injetar o negativo, né, ele vai entrar com positivo também. Então não vai ter diferença de potencial e aí ele vai testar o CLP, vai estar funcionando, vai testar os componentes, os sensores, né, os componentes de entrada ou saída, e eles vão estar funcionando, só que o circuito não vai funcionar, a programação não vai, na hora que botar para rodar, vai ficar tudo parado. Exatamente por causa disso, né? Então a gente tem que ficar atento também a essa especificação. E aí a gente vai começar a ver hoje essas linguagens, quais são as 5, uma breve descrição delas, e como funciona a Ladder, né? A principal aí que a gente vai começar a estudar, que é a mais usual aqui no nosso país, né? Isso depende também do projetista. Cada projetista tem facilidade em realizar um tipo de programação.
né? Tem essas programações que a gente chama de gráficas, que são desenhos, layouts, e tem as textuais, que é tipo programação de computador, né? Java, C. Então, essas linguagens têm vários formatos. Tem CLPs que trabalham com várias linguagens, né? Vai depender de quem está projetando especificar. Uma parte pode ser uma linguagem, outra parte pode ser em outra. E é o que a gente vai ver aí. Então, só relembrando aqui, vou dar uma passada na aula da semana passada, só para quem, não sei se todo mundo estava aí, para explicar duas coisas. Né? A gente começou a ver aqui a definição de automação, o processo, né, do controlador, onde a gente tem o atuador, a saída do controlador, e tem os sensores, que são as entradas do controlador. Então, a gente manda os sinais de entradas, ele tem uma programação, e aí, em função do que foi programado, ele vai gerar sinais de saída. A gente vai ver isso na linguagem hoje, vai ficar um pouco mais claro. Aí a gente viu os componentes, sensores, os atuadores, os controladores, o que faz parte de um controlador, né? A definição de cada um desses componentes, os contatos normal aberto, normal fechado, que você já tinha estudado, o que é normal aberto, o que é normal fechado. Também é muito importante para essa linguagem ladder. A gente vai ver isso, que na verdade é como se fosse exatamente essas informações aqui, ó. A gente vai trabalhar com barras em paralelo e o ladder é exatamente isso. A gente tem contatos normais abertos, normal fechado, e normalmente as bobinas, são as saídas, né? E aí a gente vai ver exatamente por isso que chama ladder, né? Que traduzindo também do inglês, significa escada. Então, o formato da linguagem, o desenho dela, parece como se fosse uma escada. Então, por isso que leva esse nome de ladder, né? A gente passou aqui pelos sinais, né, de entrada e saída, de novo, os atuadores, mostrou a evolução do CLP, né, desde do desenvolvimento mecânico, lá na década de 20, depois vieram os relés, e aí em 60, década de 60, começou a ser produzido CLPs para a área industrial, em função de uma demanda, né, de uma empresa de automóveis, onde ela via a importância da utilização de computadores, e aí eles programaram, né, solicitaram que fossem desenvolvidos programas para utilização na indústria, né? Que na verdade o CLP é como se fosse um computador com as funções específicas para isso. A gente viu aqui um pouco do descanso, ciclo de varredura, né, feita ao botar em funcionamento o CLP, ele lê as entradas, executa os programas e atualiza as saídas. A execução das tarefas, né? Vimos aqui as partes componentes por alto de cada um deles, fonte, CPU, entradas e saídas, as portas de comunicação para IHM ou para o computador. E aí a gente fez uma comparação também com o cérebro humano, né? O controlador do nosso corpo é o cérebro, e a gente tem os elementos sensitivos aqui nossos que mandam sinais para a gente, e aí a gente toma determinadas ações em função do que entrou de sensores, né? Nosso cérebro controla e a gente toma ações em função disso. Aí eu mostrei o exemplo da água, o Luiz Felipe até perguntou aí depois, não sei se ficou claro para todo mundo isso daqui. Circuito de controle em malha fechada e em malha aberta, né? Aí a gente viu a especificação detalhada de cada um desses componentes da arquitetura do CLP, fonte, entradas e saídas, CPU, memória de dados e memória de programa, o que fica armazenado em cada uma, né? As classificações, né, de acordo com uma referência bibliográfica em função do número de entradas e saídas. Uma das referências do CLP é a quantidade de entradas e saídas, em função da quantidade de coisas que a gente tem no processo, né, de informações de entrada e saída. A gente tem que saber isso. Aí eu citei para vocês essas linguagens definidas pela IEC, né? A IEC 61131, dígito 3, que são as textuais, lista de instruções e texto estruturado, e as gráficas,
gráficas ladder e FBD, né, diagrama de blocos funcionais. A ladder vai trabalhar com contatos normais abertos, normais fechados, basicamente isso. E a função de blocos são blocos bem parecidos com a álgebra booleana, né, as portas lógicas. Aí a gente viu uma IHM, os cabos utilizados para fazer essas conexões, as vantagens do CLP, e aí a gente entrou aqui nas entradas e saídas. Então, só estou relembrando isso, porque quem não pegou tem que ficar atento a isso. A gente tem as entradas digitais e analógicas, né? As digitais possuem apenas 2 estados, ligado ou desligado, e as analógicas podem ter vários estados, né? Temperatura, intensidade luminosa. Aqui é uma ilustração, né, dos tipos de entradas e saídas. Então, o CLP pode ter entradas digitais e entradas analógicas, ou saídas digitais e saídas analógicas. E aí, hoje, a gente vai começar a ver exatamente isso. Como que é a composição interna desses componentes eletrônicos dentro do CLP que executam a relação de digital e analógico, né? As entradas, alguns componentes de entrada e saída. Lembrando que as entradas digitais também são chamadas de discretas, né? Aí entradas analógicas, tem variações com sensor de temperatura, sensor de nível, sensor de pressão, sensor luminoso. As analógicas, motor conversor de frequência, válvula proporcional. E aí os valores especificados de tensão e corrente desses sinais analógicos trabalham na faixa de tensão de 0 a 10 volts e corrente de 4 mA até 20 mA. E aí a gente tem os transmissores, né, os transdutores, que são os componentes que convertem o sinal analógico, né, de temperatura, de vazão, de pressão, para sinais, né, elétricos, para as entradas e saídas analógicas, com uma faixa, né, de 0 a 10 volts para tensão e de 4 a 20 mA para a corrente. Aí eu tentei mostrar para vocês o exemplo com o chiller aqui, eu tinha gravado, mas não ficou muito legal o vídeo. Aí a gente viu vários dispositivos de entrada e saída mais detalhados aqui. Botoeiras, chaves de discurso, sensores. E aí é aqui nos sensores que eu quero chamar a primeira atenção para vocês analisarem aqui. Nos sensores, a gente tem sensores, né, do tipo PNP e do tipo NPN, né? Então, o PNP são os sensores que mandam sinais positivos, né? Então, quando a gente tiver um CLP onde na entrada dele ele tiver que ter o sinal positivo aplicado a ele e o negativo vai lá no comum, o tipo de sensor que a gente tem que trabalhar é o sensor PNP, que manda o positivo na saída do sensor para a entrada do CLP. E os sensores NPN são o contrário. O positivo vai lá no comum e o negativo vem do sensor, tipo NPN, que vai mandar esse sinal negativo para as entradas do CLP. A gente vai ver isso com mais detalhes na frente. Então, aqui é um exemplo exatamente de ligação do PNP e do NPN, né? Aí a gente tem os de corrente alternada, que não acontece isso, né? A corrente alternada tem polaridade, né? E a corrente contínua, onde a gente tem exatamente isso, ó. O PNP vai mandar o sinal positivo e o NPN manda o negativo lá para a entrada do CLP, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, para a gente ficar atento, para entender essa aula de hoje aqui, né? Acho que é isso, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Vou fechar aqui a aula de semana passada. Opa, saiu o compartilhamento. E vou entrar aqui nesses conceitos que a gente vai ver hoje aqui. Então, olha só. Como é que a gente determina se o sinal de entrada e saída desse CLP vai ser positivo ou negativo? Aqui tem uma imagem do CLP, não sei se está dando para visualizar legal aí. Por exemplo, aqui está entrando a alimentação do CLP, 24 volts em corrente contínua,
Aqui em cima estão as entradas, né? As entradas, normalmente ela vem com o nome, com a sigla da letra I de input. Então, esse aqui, por exemplo, a gente tem I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 e 7. E aí tem o comum aqui dessas cartuchos de entradas aqui. Aí tem um outro cartucho aqui, I8, I9, I10, I11, I12 e 13, que também tem o comum aqui. Então, no comum, a gente vai entrar ou com negativo, e aí vai vir com os sensores do tipo PNP para entrar o positivo aqui nas entradas, ou com o positivo no comum, e aí o sensor vai ser do tipo NPN, onde vai entrar o negativo aqui nas portas de CLP. Então, aqui é um exemplo do comum, e as entradas tem aqui I0, I1, I2, I3 e I4 ligados aqui com cabos, onde vai receber informações dos sinais de entrada. Aqui embaixo a gente tem as saídas, né? A alimentação e as saídas aqui, V0 mais, V0 menos, e as saídas Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, né? Então, as entradas são normalmente com a sigla I e as saídas, né, com a sigla O de output ou Q de kit, né? Então, cada fabricante também às vezes vem I0, tem outros que vem I2.0/0, I2.0/1, né? Então, dependendo da marca, né, do CLP, pode vir um pouquinho diferente essa nomenclatura aqui, mas normalmente as entradas estão com a sigla I e as saídas com a sigla O, né? Aqui a interface dele mostra quais as saídas que estão acionadas ou não, né? Fica colorido aqui. Então vamos lá, vamos começar a entender aqui como é que a gente identifica isso. No CLP, a gente vai olhar o fabricante dele, vou ampliar essa imagem aqui só para conseguir enxergar aqui. Vem escrito nele, igual esse daqui, input DC source. Então, source traduzindo, né, é o a fonte, né? Source é fonte. E o sync, que é o outro modelo, é dreno. Então, quando ele for descer source, o comum aqui, o que seria, né, o que a gente chamava de GND lá, mas é o comum, vai ser positivo. Então, quando vier source, o comum é positivo e os sensores vão entrar com sinais negativos. E aí vai fechar um circuito, positivo e negativo, né? E quando ele vier escrito DC Sync, que é o outro que eu vou mostrar aqui, aqui de baixo, vou ter que mexer nisso daqui. Não vou mexer na imagem aqui, O DC Sync, vou ampliar aqui, vem escrito nele aqui, DC Sync, né? Já é o contrário. Então, vai o negativo no comum e a gente aplica o positivo nas entradas. Então, tem um esquemazinho aqui ilustrativo dos dois, para isso aqui ficar mais claro. Vou voltar aqui, no source, significa fonte. Então, olha só, no source, ou tipo N para entrada, quando o CLP reconhece na entrada o potencial negativo da fonte de alimentação. Então, no source, o positivo vai no comum, é como se as portas ficassem como positivo, e os sensores são ligados no negativo da fonte de alimentação contínua. E aí, ao ele atuar e fechar aqui o normal aberto e o normal fechado, ele vai mandar um negativo aqui para a entrada input do CLP. Então, deve se alimentar com o sensor NPN, que manda o sinal negativo. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Quando ele for entrada source, o comum é positivo e a entrada dos sinais negativo. E quem manda a entrada negativa é o sensor do tipo NPN. Se botar um sensor do tipo PNP, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai atuar,
né, é como se tivesse positivo do PNP com positivo aqui do comum. Então, não vai haver diferença de potencial nas entradas do CLP. Né? Por isso que eu estou explicando isso para vocês aí. Então, aqui tem uma outra ilustração, ó, um diagramazinho, mostrando um sensor de proximidade, né, do tipo NPN, onde na saída dele aqui, ó, ele está ligado aqui positivo e negativo, né, alimentação do sensor, e uma das pernas de saídas aqui dele vai mandar um negativo para a entrada do CLP, a entrada zero. E o CLP é alimentado com o positivo. O comum do CLP está sendo alimentado também com o positivo. Então, o positivo vai no sensor, vai no comum do CLP, e os sensores têm que ser do tipo NPN, para mandar o sinal negativo na entrada. Então, esse é o CLP com entradas de tipo source, onde o comum é positivo e as entradas negativas. O outro tipo é o contrário, é invertido. Ó. O tipo sink, que a tradução é pia ou dreno, né? Quando o CLP reconhece na entrada o potencial positivo da fonte de alimentação. Então, esse é o contrário do anterior, do source. O negativo vai no comum e o positivo vai em todos os sensores. E aí, né, ele está aberto, vai interligar nas entradas e sair nas entradas 0 e 1 e 2 e 3. Né? Então, o tipo de sensor deve ser do tipo PNP, que manda o sinal positivo para a entrada do CLP. Então, tem que ficar bem claro isso, que a gente tem que ver no fabricante, no modelo do CLP ou na especificação, tanto do sensor quanto do CLP, para não causar esse conflito de botar um sensor do tipo que não vai ser reconhecido para aquela entrada do CLP. Então, aqui, mais uma vez, um diagramazinho, agora para o sensor tipo PNP, né? Então, a gente alimenta o PNP com o positivo e o negativo, o sensor. A saída dele é positivo, vai dar entrada do sinal positivo na entrada do CLP, e o comum aqui é negativo, é o GND, né? Então, essa é a diferença de entradas digitais, a gente tem as entradas, estou falando das entradas digitais, né? Onde deve se aplicar um sinal ou positivo ou negativo. Quem vai determinar isso? É o CLP, o tipo de CLP, que vai determinar o tipo de elemento sensor que você vai usar ali, se é PNP ou NPN, né? Então, aqui, ó, um outro exemplo. Na figura abaixo, vemos um exemplo de ligação de um modo de entrada digital do controlador Nextro da empresa Altos. Então, outro diagramazinho de um outro controlador. Nesse daqui, igual mostrei o CLP na entrada ali, ó, a gente tem conjuntos de entradas, né, cartuchos aqui. Ó. Essa é uma e essa é outra. Então, quando você tem cartuchos diferentes, né, você pode também ter CLPs híbridos, que funcionam com positivo e negativo. E aí você que vai determinar se o comum vai ser negativo, igual esse caso aqui, ó, o comum que interliga as entradas I00, I01, I02 e I03, as 4 entradas aqui. O negativo vai no comum, o positivo vai nos elementos sensores, e aí o sinal dele, né, vai ter que ser o transistor PNP, vai mandar o sinal positivo para as entradas. E nesse mesmo CLP, a gente pode pegar no outro cartucho aqui, ó, e mandar ao contrário, o positivo no comum 2 aqui, ó, está mandando o sinal positivo, o negativo nos sensores, seriam as chaves aqui, representado pelas chaves, e aí vai entrando nas entradas do CLP o sinal negativo. Aqui já volta a ser o contrário, negativo no comum, positivo nas entradas. Aqui positivo no comum, vermelho, ó, e negativo na entrada. Então, tem CLPs que são apenas, né, entrada apenas source, ou apenas sync, ou o híbrido, que a gente consegue fazer os dois tipos aqui. Alguém falou alguma coisa aí? Então, aqui, ó, Tranquilo.
Oi? Tá tranquilo, dá para entender. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó, esse mesmo, né, CLP, o NX 1001, mostrando aqui exatamente isso. As entradas source são 5, as entradas 0 a 3 e 10 a 13 estão sendo utilizadas como entrada tipo sync, né, que são essas aqui, ó, 0 a 3 e 10 a 13, do tipo sync, onde a gente alimenta o comum com negativo e as entradas desse módulo aqui são positivas. E as entradas 4 a 7 e as entradas 14 a 17, né, são entradas do tipo source. Então, o comum é positivo e as outras entradas são negativas, né? Então, da onde que vem esse sync source, né? É igual eu falei para vocês, source é como se fosse uma fonte, uma torneira. Tá saindo a água dela. Então, source é quando a corrente sai do CLP. E sync é quando a corrente entra no CLP. Isso pode acontecer tanto na entrada aqui, nas portas de entrada, quanto nas portas de saída. Então, é como se, por exemplo, aqui, ó, esse tipo aqui, igual a gente falou aqui, ó, o tipo, as entradas 0 a 13 e 10 a 13 são do tipo sync, 0 a 3 e 10 a 13. É como se a corrente está entrando, está saindo do positivo, né? A corrente sai do positivo e ela entra no CLP. Então, são entradas do tipo sync, a corrente entra no CLP. Aqui, ó, esse primeiro bloco e esse terceiro bloco. A corrente vai sair do positivo da fonte e vai entrar no CLP. As outras duas aqui, a segunda e a terceira, segundo e terceiro, o segundo e o quarto conjunto, a corrente sai. Então é como se a corrente fizesse, apesar de ser uma entrada, é como se a gente poderia dizer que a corrente está saindo da entrada do CLP e circulando nesse sentido aqui, né? O positivo entra na fonte, no comum, e a corrente estiver saindo aqui para o negativo. A corrente sempre sai do positivo. Então, ó, é de extrema importância consultar o manual do CLP antes de se realizar qualquer ligação. Algo que não é difícil hoje, pois a maioria dos fabricantes disponibiliza seus manuais gratuitamente pela internet, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Na hora de especificar o CLP ou os sensores, além de ver isso, a quantidade de portas de entrada, a quantidade de portas de saída, a memória do CLP, a capacidade de memória dele, né, e de processamento, a gente tem que ficar atento também para não correr o risco de alimentar a entrada errada e não funcionar, e aí você não vai saber o porquê. Aí vamos para as saídas aqui, ó, saídas digitais. A gente tem 3 tipos de saídas digitais. As saídas digitais são utilizadas para acionar atuadores, como lâmpadas, contatores, válvulas, solenoides, motores, entre outros dispositivos, e pode ser encontrado basicamente em 3 tipos, né? Aqui, ó, a gente pode ter as saídas por relé, por transistores, né? Ou por tiristores. Então, ó, muitos CLPs utilizam como elemento ativo de saída circuitos com relés, né? Tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Essa técnica possui algumas características que devem ser estudadas antes de ser aplicadas. Os relés podem trabalhar em uma ampla faixa de tensão e corrente. É comum encontrar saídas digitais de 250 volts AC ou DC de 2 a 10 amperes, por exemplo, o que diminui a necessidade de circuitos auxiliares. Os relés podem comutar circuitos em corrente contínua ou alternada, né? Então, o relé tem essa vantagem de comutar corrente contínua ou alternada, porém é como se fosse uma chave, né? E aí os contatos dele duram menos, né? A durabilidade, a vida útil do relé é menor. Por serem elementos eletromecânicos, estão sujeitos a limitações como desgaste dos contatos e velocidade de comutação, né? O tempo de acionamento dele também é lento se comparado a um transistor, né, ou um tiristor. Possui uma pequena vida útil dos contatos se comparado exatamente aos outros tipos. Então, um tipo de saída é o relé, que a gente pode empregar saída em corrente contínua ou alternada.
Muitos CLPs utilizam como elemento ativo de saída circuitos com relés. E aí tem uma figura aí, ó, que ilustra exatamente esse tipo de saída. Então, a gente tem aqui, ó, a simbologia dos relés, as saídas, aqui já é a saída do CLP, não é a entrada mais, apesar de estar do lado esquerdo, seriam as saídas, né, que fazem a comutação de fechar ou abrir o contato. Os relés podem trabalhar em uma ampla faixa de tensão corrente, né, e podem comutar circuito de corrente contínua e alternada, né, o que já estava escrito ali. Muitos CLPs utilizam também um outro tipo de saída, que é a transistor, como saída digital, dispositivos eletrônicos, como os transistores bipolares, né, ou GBT, ou FET, né, essa técnica possui as seguintes características. Por serem elementos estáticos, possuem maior vida útil que os relés. Trabalham apenas com corrente contínua, geralmente com tensão de 24 volts. Então, as saídas a transistores trabalham somente com corrente contínua. Os relés, corrente contínua e alternada, né? Comutam correntes de baixa amplitude, como, por exemplo, 0,5 ampere, né, 500 miliamperes, na maioria dos casos. Em alguns casos, é possível a utilização de mais de um canal para uma mesma carga, para se aumentar a corrente máxima. Por exemplo, é possível utilizar dois canais de 0,5 ampere simultaneamente para acionar uma carga de 1 ampere. Então, normalmente ele é limitado, né, o valor da corrente de saída desse componente, senão vai queimar. Se botar uma carga que demanda uma corrente alta, vai queimar a saída do CLP ali. Um artifício utilizado para compensar isso é ligar duas saídas, e aí vai dividir as correntes nas saídas. Desculpa atraso aí. Beleza, Douglas? E nesse caso, né, o acionamento dos canais deve ser simultâneo para evitar sobrecargas em um dos canais, né? Então, um artifício utilizado é esse, ligar dois canais para ligar uma única saída, e aí dividir a corrente, né, duplicar o potencial de corrente na carga a ser alimentada para não causar uma sobrecarga na saída. Igual a gente já viu ali, né, as saídas dos transistores, também, assim como as entradas, podem ser do tipo sink ou source, onde sink é do tipo N e source do tipo P. Quando o canal libera potencial negativo da fonte de alimentação, de 24 volts para a saída, carga ligada entre o potencial positivo da fonte e a saída. E o tipo P, quando o canal libera potencial positivo da fonte de alimentação de 24 volts para a saída, carga ligada entre o potencial negativo da fonte e a saída. Então, a gente tem aqui na figura exatamente ilustrando isso aqui também, ó. Dependendo do tipo de transistor, PNP e NPN, né, ou fonte e source sink, a saída também vai ser da mesma forma. A gente vai ter a saída negativa nos componentes ou a saída positiva, né, o comum alimentado com positivo e a saída negativa. Ou a saída negativa, o comum negativo e a saída positiva. Muitas cargas nos sistemas automatizados operam com tensão alternada, como pequenos motores, válvulas, contatores e lâmpadas. Saídas em corrente alternada podem ser úteis em aplicações de comando elétrico. Alimentação de 90 a 240 volts em corrente alternada. Os circuitos iniciais geralmente possuem um varistor para proteger contra surtos de tensão e um triac isolado do sistema por acoplador óptico. Então, para corrente alternada, saída em corrente alternada, né, a gente utiliza normalmente giristores, né, o triac. Então, a gente tem as saídas a relés, que funcionam para corrente contínua alternada, tem o problema da comutação, a vida útil dele é menor. Os transistores trabalham com corrente contínua, né, com tensão DC, e os giristores que trabalham com as saídas analógicas, né, com as correntes alternadas. O scan, né, ou o tempo de varredura, tinha falado um pouco na última aula. Podemos ver um fluxograma básico de como o CLP trabalha e processa as entradas e saídas. O programa de operação e checagem de erros, processo conhecido como scan ou varredura, o tempo de varredura é o tempo que o CLP leva para dar um loop
completo, voltando para o início, sendo que esse tempo pode variar dependendo de quantos processos fazem parte de cada caixinha do fluxograma. Então, o CLP, ao ser iniciado ali, ele gera uma checagem, faz uma varredura da CPU nessa ordem aqui, ó. Faz uma checagem das CPUs para ver se está tudo normal, as entradas e saídas, os módulos de entrada e saída, checa as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. Então, esse tempo de varredura é o tempo total para ele fazer esse ciclo completo. E aí, depois, ele volta a fazer esse ciclo. Né? A gente vai ver que isso é importante a gente saber o tempo de varredura dos componentes para a gente determinar também qual é o tempo mínimo, por exemplo, que um sinal de entrada tem que ficar sendo enviado para que dê tempo de ser feita a varredura da entrada, porque senão, se for um sinal muito rápido, às vezes ainda está lendo a CPU e checando as entradas e saídas, e aí alguma entrada que era para ter sido lida não foi lida porque ela já foi desligada e não chegou na leitura, na varredura do sinal de entrada para mandar uma atuação na saída. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai ver depois detalhado aí. Né? Fazer alguns exercícios onde a gente determina qual é o tempo de varredura de cada um desses componentes aí e programa o tempo mínimo que um sinal de entrada tem que ficar em operação para que ele seja lido, né? Sem correr o risco dele atuar e não entrar no tempo de leitura. Agora vamos entender como funciona, né, essa varredura. Primeiro, é importante saber que em programação dizemos que cada informação programada é uma linha. Assim, o scan lê a primeira linha do programa da esquerda para a direita, ou seja, ele lê a informação programada. A gente vai ver ali daqui a pouco na linguagem de programação que a gente programa sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? A varredura, a informação programada é lida dessa forma. Após essa leitura ou varredura, se houver uma segunda linha de programa, o scan passa para a próxima e faz a leitura da esquerda para a direita, e assim sucessivamente. Então, ele lê a primeira linha, da esquerda para a direita, vai para a segunda linha embaixo, da esquerda para a direita, e assim vai. O scan faz essa leitura ou varredura diversas vezes, mesmo que não tenha nada de atualização para executar, mesmo que não tenha sido modificada nenhuma entrada, ele vai fazer toda a leitura de entrada, de CPU, ver se tem a necessidade de atuar ou não saída, de acordo com a programação. E aí, terminando esse ciclo, mesmo que não tenha nenhuma atuação a ser feita, ele volta a fazer a leitura o tempo todo, né? Se tiver programado dessa forma. Isso quer dizer que o equipamento fica funcionando continuamente 24 horas por dia. Devido a isso, temos algo que chamamos de chamada de rotina. Esse recurso faz com que o scan execute somente quando tiver algo novo para fazer. Somente se você programar para, ao ter uma entrada modificada, aí ele faz a varredura. Tem como programar isso também. Então, aqui um exemplo, né, de entradas e saídas. Né? A gente tem a minha fonte 24 volts DC, o positivo ligado os sensores, as entradas que vão dar os sinais para as entradas. Aqui está como X0, X1, X2, X3, não está mais como I, né? E o negativo indo aqui no comum, né? E aí a gente tem as saídas Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, que vão mandar os sinais para as bobinas, né? Para modificar as saídas, né? Então, na imagem anterior, você pode ver um diagrama elétrico chamado esquemático, onde podemos visualizar o CLP ligado a uma fonte de 24 volts. Aqui a gente tem uma fonte a 24 volts DC. Para mostrar como ele funciona, representamos aqui o CLP como apenas uma caixa com terminais conectados a ela. Na figura temos 8 entradas, de X0 até X7, são as entradas, né? E 6 saídas, Y0 a Y5. E pode-se ver que as chaves Start, Stop, Reset, etc., estão ligadas de uma forma
com que, quando acionadas, fecham circuitos alimentando uma entrada do CLP com 24 volts. Então, aqui seriam os botões, os sinais de entrada e saída para acionar as entradas, né, os sensores. Já as saídas são ligadas em relés representados por R0 a R5 para que seja possível acionar circuitos. Sabendo os tipos, quantas entradas e saídas precisamos e também qual a comunicação desejada, é possível especificarmos o CLP. Então, a gente precisa saber o tipo de CLP, se é analógico, se é digital, quantas entradas, no mínimo, a gente tem que ter. Então, por exemplo, a gente tem um CLP de 8 entradas. E aí ele tem lá módulos que a gente pode acoplar, se for modular, de 8 em 8 entradas. 8, 16, 24, 32. Se eu preciso de 15 variáveis de entrada, a gente vai colocar um CLP com 8 entradas e acoplar um módulo de 8. 8 com 8 vai dar 16. E aí a gente vai ter as 16 entradas. Ou comprar um CLP compacto que tenha as 16 entradas já interligadas nele. Para entender a importância do CLP para o pleno funcionamento do maquinário de uma indústria, deve-se compreender a importância da automação e da programação do CLP. Né? Então, não adianta nada a gente ter um CLP, ter o dispositivo de entrada e saída, se a gente não souber como programar, né? Ou qual a programação desejada. Ele não faz automaticamente o que você quer se você não programar para que aquela alteração de variáveis de entrada gerem naquela saída onde você vai ligar aquele componente uma modificação. Então, desenvolver diferentes linhas de produção para a fabricação de diferentes produtos e modelos não é mais um trabalho feito manualmente pelos funcionários, mas através de grandes sistemas. As máquinas podem ser as mesmas, contudo, o produto final a ser produzido pode ser diverso. De forma a dinamizar todo o processo, o CLP configura os equipamentos nas características particulares necessárias. Então, relembrando aqui, as linguagens de programação, a gente vai entrar agora nessas linguagens. São 5. Lista de instruções, representado pela sigla IL. Texto estruturado, ST. Ladder. Diagrama de blocos funcionais, FDB ou FBD. E sequenciamento de gráficos de funções, né? SFC. As vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de linguagem de programação são dependentes dos conhecimentos do programador. A programação textual, que diz respeito a todos os registros de linguagem textual, e a programação gráfica, que trabalha com todo o layout e respectivas funcionalidades. Cada qual tem desenvolvido, de maneira particular, uma linguagem que atenda a programação e o desenvolvimento do que se quer, textos escritos ou orientação visual. Alguns softwares de programação permitem migrar de uma linguagem para outra. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a linguagem ladder e depois migrar para um diagrama de blocos, como, por exemplo, do ladder para a lista de instruções ou do ladder para o diagrama lógico e vice-versa. Então, aqui um exemplo da lista de instruções, é baseado em uma linguagem assembly que são nativas a todos os microprocessadores. São muito usados em programação de CLP na Europa. É uma linguagem de programação do tipo textual e não utiliza símbolos gráficos. É muito potente, mas não se tem a visão rápida do funcionamento do programa e requer muito tempo do programador para a pesquisa de falhas no programa. Então, uma vantagem do diagrama de blocos e do ladder é que a gente, na linguagem de programação, você consegue interpretar fácil quais são os comandos que estão sendo dados ali. Já na lista de instruções, é mais complexo, né? São textos. Então, a gente tem que ver o significado de cada sigla dessa para ver qual a composição em cada saída, né, que vai ser gerada. O texto estruturado, que parece muito com a linguagem de programação C,
que é a favorita no mundo do computador pessoal, mas está muito relacionada com Pascal. Então, é uma linguagem de texto. Não sei se vocês já trabalharam aí com linguagem de texto. É também descrição, tipo linguagem C. A carta de função sequencial, SFC, que é baseada na linguagem Graph7, né, da Telemecanique, do grupo Schneider. A Rockwell Automation oferece uma linguagem similar para o CLP PLC5. SFC é um modo gráfico de programar chamadas sequenciais de subprogramas. E aí a gente entra aqui no diagrama de blocos e no ladder, que são os principais que a gente vai estudar. O diagrama de blocos é uma linguagem composta de uma série de símbolos gráficos clássicos da lógica combinatória. É a mais usada pelos técnicos com experiência em eletrônica digital. Então, a galera que gosta de eletrônica digital e domina bem a matéria tem a facilidade, tem a preferência por fazer programação em diagrama de blocos. E a representação gráfica é feita através de portas lógicas. Então, a gente tem as entradas e tem as saídas nas portas lógicas, e a gente pode conectar, né, essas portas em série ou em paralelo, e assim sucessivamente. Quanto ao diagrama de blocos ainda, né, funcionais, que em inglês tem o nome Function Block Diagram, FBD, esta é um tipo de linguagem gráfica de programação mais utilizada na Europa. Nela, compreendemos os blocos interligados, muito semelhantes aos que são utilizados na eletrônica digital. Esse tipo de linguagem de programação é indicado para casos em que haja fluxo de informação entre os componentes de controle. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas portas, né, lógicas, as entradas, e a gente pode gerar, por exemplo, a saída de uma porta lógica e virar a entrada de uma outra porta lógica. E aí mandar o sinal lá para a saída do componente. A linguagem ladder é a mais comum utilizada na programação gráfica dos CLPs. A lógica de relés e os contatos elétricos para a realização de circuitos de comando de acionamentos é a forma como ela age no sistema. Por parecer uma escada em que duas barras... Essa aqui é escada. Parecer uma escada em que duas barras verticais e paralelas estão interligadas pelo conceito de lógica de controle, essa linguagem recebeu o nome de ladder. A linguagem ladder foi a primeira a ser desenvolvida para a programação e é a mais difundida para o uso nos CLPs. Ela tem um funcionamento dinâmico e fácil de ser compreendido. Então, esse daqui é um exemplo da representação, né, da linguagem dessa ladder, onde a gente tem normalmente contatos normal aberto, igual tem aqui, I0, I2, I1, são entradas, contatos normal fechado e as rubinas, as saídas, né? Então, as entradas normalmente duas barras em paralelo, normal aberto, normal fechado, e essa meia-lua aqui são as saídas, né? Q1, Q2, Q3, o Q01, Q02. Né? As entradas também podem estar I0 e 2.0, 01, 02. Então, basicamente, essa é a linguagem. E a leitura dela na programação é conforme a gente falou ali antes. Ela começa da linha de cima, da esquerda para a direita, e vai lendo as linhas abaixo. Né? Então, uma comparação aqui da simbologia de comandos elétricos que vocês já estudaram aí, acionamentos e comandos, com a linguagem ladder, basicamente são essas aqui. A gente tem lá nos comandos uma chave aberta, por exemplo, de um botão liga 3 e 4, terminais 3 e 4, e a gente tem a linguagem ladder, que é como se fosse, né, a galera da eletrônica até confunde com capacitor, parece um capacitor, mas na verdade são as duas barras em paralelo, que significa que o contato é normal aberto. Quando a gente manda um sinal nessa entrada que é normal aberto, ela vai passar a ser normal fechado. Então, por exemplo, um sensor de temperatura detectou uma temperatura que vai mandar o sinal lá positivo do PNP ou negativo do NPN.
na entrada. No momento que ele manda o sinal para a entrada, ele muda o estado da entrada de aberto para fechado. Ou, se for uma entrada normal fechado, vai mudar também o sinal de normal fechado para normal aberto, né? Então, aqui uma comparação de comandos, contato normal fechado aqui, por exemplo, uma botoeira de emergência, tipo soco, né, para desligamento de emergência. Vocês já estudaram lá os terminais 1 e 2. E é um contato normal fechado. E aí, um contato normal fechado na programação LADER são essas duas barras em paralelo com esse traço fechando o circuito. E aí, quando a gente muda o estado, ela vai passar de normal fechado para normal aberto, né? E a outra importante aí são as bobinas, né? Que tem uma forma de representação também, ó, lá em comandos, né? A gente tinha sempre os contatos, né? A bobina de uma contatora, os terminais A1 e A2, onde a gente mandava o contato, né? Igual a contatora, para mudar fechar o contato dela para acionar o motor, tá? A partir de estrela triângulo, ou um comando de iluminação pública. Você manda o sinal, a fotocela manda o sinal em A1 e A2, e aí muda o estado da contatora que está aberta para fechada. E aí a saída, né? Essa saída no ladder é esse desenho aqui, essa representação aqui, né, de saída. Então, essas são as principais simbologias iniciais para a gente entender um pouquinho do circuito de programação ladder. Aqui, por exemplo, ó, em ladder, ó, o sentido de leitura é da horizontal, de cima para baixo, e na lógica de comandos, o sentido de leitura é na vertical, de cima para baixo. Veja a imagem de comparação. Então, lá em comandos, a gente desenhava, né, os componentes, né, aqui, ó, botão liga, contato de selo, a contatora, né, de cima para baixo, na vertical. No diagrama ladder é na horizontal, da esquerda para a direita, e de cima para baixo, também fazendo a continuação das portas ou das saídas. Aqui é um exemplo exatamente de um comando contato selo. Ao acionar um botão normal aberto, ele vai fechar, vai energizar a bobina da contatora e vai fazer um contato de selo aqui, ou seja, ao tirar o botão, né, ele vai continuar energizado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem um diagrama ladder para representar esse comando. Uma entrada I02, normal aberto, se a gente mandar um sinal, ela vai fechar, vai mandar esse sinal para a saída Q00, e aqui em paralelo com o I02, né, um contato de selo para selar mesmo que a gente desligue esse botão, né, foi aquele push button, ele vai continuar energizado, a contatora vai continuar energizada. E aí ela só seria desligada se ele tiver ali um contato normal fechado em série e a gente atuar ele. E aí ele vai abrir o circuito, né? Então, ó, resumindo, os diagramas de contatos, a gente tem aqui contato normal aberto, que seria uma chave aberta, normal fechado, uma chave fechada, e a saída representada por uma bobina. Aí vamos ver os componentes. Ó. Os elementos constituintes de um diagrama ladder podem ser divididos em em componentes de entrada e saída. O principal componente de entrada é o contato, onde podem ser contatos normal aberto e normal fechado. Quanto à operação, o contato pode ser de chave manual ou automática, pressostato, termostato, chave automática de nível, de vazão, chave térmica de motor. E quanto ao tempo, os contatos podem ser instantâneos ou temporizados. Então, a gente pode mandar um sinal e botar um temporizador lá, por exemplo. Deu um sinal na entrada para ligar um motor ou ligar dois motores. E aí, um vai ligar instantâneo e o outro vai ligar através do temporizador, como programado para daqui a 10 segundos. Então, daqui a 10 segundos, o temporizador vai contabilizar esse tempo e aí vai fechar, vai mandar o sinal para a bobina para energizar a saída e ligar o motor. A gente pode ter também contador,
né? Onde na entrada você tem lá vários contágios, garrafa, está passando garrafa na linha de produção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pá, manda um contato para separar aquelas garrafas e, né, embalar elas, por exemplo. Então, além dos contatos normal aberto, normal fechado, a gente pode anexar nessa programação ladder temporizadores, contadores, né, para determinar um tempo para acionar a saída ou uma quantidade de contadores para dar esse sinal para a saída também do CLP. O principal componente de saída é a bobina, associada ao start do motor, ao relé ou solenoide. Outros componentes incluem lâmpada piloto, sirene ou buzina. Existem outros componentes, porém estes são os mais importantes e usados, e são suficientes para o entendimento dos diagramas encontrados nas aplicações práticas, né? Então, ó, a partir desses elementos, é possível obter o diagrama ladder equivalente das funções lógicas booleanas. A figura apresenta a representação das funções ou portas lógicas básicas no diagrama ladder, a partir das quais todas as demais podem ser obtidas. Então, vou dar um zoom aqui para ampliar a imagem aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui uma porta NOT, né? A função não. Então, quando a gente tem uma entrada e a saída vai ser invertida. Então, se sinal 1 vai sair 0, se eu dou 0 vai sair 1. Então, em diagramas de contatos, é um contato normal fechado. Se ele está fechado, eu vou mandar um sinal, ele vai abrir. Se ele está aberto, ele vai fechar, né? Aqui uma porta lógica AND, né? Onde a gente tem I1 vezes I2 igual a Q1. Então, lá em eletrônica, a gente tinha lá 1 e 1, saída era 1. Né? 1 e 0, saída era 0. Então, aqui é a mesma coisa. São dois contatos em série e aí vai sair a energização da bobina. Então, por exemplo, dois contatos normais abertos, a gente tem que ligar a entrada 1, um sensor, por exemplo, e um botão. Então, tem um sensor de posição e um botão liga. E aí, se os dois estiverem acionados, né, energizados, vão mudar esses contatos normal aberto, vai fechar as duas entradas e aí vai energizar a saída Q1. Né? Ou seja, estão em série. É uma porta AND, um e outro, tem que ser os dois. Se for só um botão, apertei o botão liga, mas eu preciso de um outro sensor lá que esteja atuando, temperatura ou de posicionamento, não vai ligar a saída, não vai ligar o motor, né? E, por exemplo, aqui é uma porta lógica OR, ou, né, onde a gente tem aqui a simbologia da porta lógica, entrada I1 e I2, e aí um ou outro, a gente vai ter a saída. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ligar no diagrama ladder em paralelo as duas entradas. Na porta AND, a gente ligava em série. Teria que ter as duas componentes I1 e I2, as duas entradas de CLP, energizadas para dar de acordo com a programação, né? Essa aqui já é a programação, para dar um sinal, modificar a saída Q1. Se eu fizer uma configuração em ladder parecida com a porta lógica OR, né? Ou a gente vai ter duas entradas, I1 ou I2, em paralelo, onde qualquer uma das duas que for acionada vai mudar o estado da saída Q1. Então, basicamente, a linguagem ladder é representada por essas componentes aqui, normal aberto, normal fechado e as bobinas, que são as saídas. Né? É bem simplificada, é de fácil entendimento. Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto não. Então, vamos lá. Para mim também está tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem exatamente aqui a figura a seguir, mostra um exemplo de conexão das entradas e saídas CLP para implementar a função lógica E. Né? Então, ali, ó, a gente tem o positivo e negativo de alimentação, né?
Esse CLP tem que receber o sinal ó, positivo, né? Aí a gente tem aqui B1 e B2, como se fossem botões 1 e 2, ou entradas 1 e 2, né? Sinais, sensores. Os dois, se a gente botar lá na linguagem de programação, a gente botar na linguagem de programação a linguagem E, a gente tem que acionar a entrada 1 e 2, as entradas 1 e 2, para a saída Q1, que vai estar ligada lá, por exemplo, o negativo no comum e o positivo na lâmpada. Ela vai fechar o circuito aqui, ó, e vai circular a corrente e vai energizar a saída, que é acionar essa lâmpada, por exemplo. Então, sempre o circuito tem que estar um circuito fechado, o circuito é aberto, os contatos abertos ou fechados, né? A saída vai mudar o estado dela. Por isso que a gente tem o comum, que pode ser positivo ou negativo, e aí o outro vai ser o inverso, né? A gente vai ligar no componente ou negativo ou positivo. E aí, ao acionar de acordo com a linguagem de programação, a gente vai ter um sinal de saída. Então, lá no começo ó, da aula, eu tinha mostrado um CLP lá, aqui, ó. É exatamente isso daqui, ó. A gente tem o comum lá, positivo, o negativo. Aqui é negativo, ó, amarelo negativo, vermelho positivo. Aí botou aqui, ó, negativo no comum. Aí os acionamentos, botões, sensores, né, para mandar energizar as entradas de 0 e 1 e 2. Então, igual lá naquele desenho que a gente acabou de ver, estava com a entrada de 0 e 1. E a programação que eu fiz para o CLP era uma porta end, ou seja, tem que estar o I0 energizado, fechado lá o sinal dele, e o I1. Então, tem que mandar os dois sinais aqui. O componente de sensor, né, de entrada aqui, vai ter que estar fechado para mandar I0 e 1. Aí aqui, acende o LEDzinho 0 e 1 da entrada aqui, ó. A gente tem entrada aqui, ó, in, out, o sistema, né? Aí ele vai dar o sinal, vai ligar o 0 e 1, vai acender o LEDzinho, a gente vai ver o estado e vai mandar o sinal para a saída aqui, ó, Q0. A saída Q0 vai estar alimentada, vai mudar o estado dela de aberto para fechado e vai ligar a lâmpada, que vai estar ligada nesse cabo aqui. E aqui vai acender também o LEDzinho da saída, output. Então, basicamente isso. O que a gente tinha visto na semana passada de entradas e saídas, a gente vai ver agora a programação de acordo com essas entradas e saídas que vão gerar o que a gente quer. Então, aqui, ó, né, mudando os estados, acionando as duas, aí era essa programação aqui, ó, end, uma porta E, I1 e I2 acionados, vai acionar Q1. Então, ao acionar essas duas chaves, que vai ser algum componente lá de leitura, um sensor, um termostato, um pressostato, um botão liga, um sensor de qualquer coisa, né? Capacitivo, indutivo, vai acionar e vai determinar a minha saída Q1. Então, quem vai fazer isso no CLP é a programação. O CLP vai trabalhar em função da programação, vai ter todos os componentes nas entradas, diversas entradas aqui, e diversas saídas. E aí, conforme a gente programar, ele vai acionar o que for necessário. Então, ali, ó, os interruptores B1 e B2 são conectados às entradas I1 e I2, e a lâmpada é conectada à saída Q1. A lâmpada será acionada somente quando ambos os interruptores, B1 e B2, estiverem acionados, sendo um exemplo de comando bimanual de segurança. A operação lógica é realizada pelo CLP através de programa gravado no mesmo. O CLP do exemplo possui 8 entradas digitais, 2 entradas analógicas e 4 saídas digitais. Então, aqui, ó, entradas digitais e 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8, 8 entradas, 2 entradas analógicas, A1 e A2, e 4 saídas, Q1, Q2, Q3 e Q4. Se eu tivesse dado, ao invés de jogar no
CLP a programação da porta AND, eu tivesse jogado da porta OR, né, OR, o que ia acontecer? Se eu acionar qualquer uma dessas duas, B1 ou B2, a lâmpada vai ser acionada. O motor, a carga, o que for lá, tiver na saída, vai ser acionado. Deu para entender isso daí? Sim. Tranquilo? Então, a função vai ser definida só pela programação? A função é definida na programação. A sua programação que vai determinar o que vai acontecer em função da saída. Em função, Eu até tinha essa dúvida agora, porque eu falei, você falou, essa aqui é uma porta aí, eu falei, ué, mas gente, tá igual a porta OR. Ué, então é programação que vai fazer isso. É a programação, exatamente, Renato. Isso aí, foi boa essa pergunta aí. Apesar de parecer uma porta OR aqui, ó, porque tá um ou outro do lado, não tem nada a ver, uma ou outra. Se eu botar uma programação E, eu tenho que acionar essa e essa. Isso daqui, apesar de estar em paralelo, vai estar tudo em paralelo. Isso aqui é o positivo ligado nas entradas, nos sensores, e o negativo está no comum aqui. Isso aqui é só para fechar o circuito. Entendeu? Ah, beleza. Igual eu mostrei, igual estava lá naquele desenho lá no começo, lá, ó, eu estava falando das entradas sync e source. Aqui, ó. A corrente, ela vai circular aqui, né? Então, a gente tem que ter um comum, que está ligado a todas as entradas, e o positivo vai em todos os sensores, né? E aí, se for o PNP, né, e se for essa entrada do tipo sync, que o comum é negativo, aí o PNP vai positivo e negativo no sensor, e aí tem que sair o positivo para fechar um circuito. Sempre a gente tem que ter, né, positivo e negativo do circuito fechado para circular a corrente. Mas não necessariamente, sempre vai estar em paralelo, igual aqui, ó. Se eu quisesse desenhar aqui para energizar todas as entradas, 0, 1, 2, 3 e 4, ia ser tudo com esse desenho aqui, ó, essa programação. Aqui eu não escrevi aqui, sensor de temperatura, ou botão liga, ou botão desliga, por exemplo, na entrada, né? Mas vai estar tudo em paralelo, sempre vai estar em paralelo. Não significa que é uma porta ou. Quem vai determinar essas ligações AND ou é a programação, entendeu? Tem que ficar atento a isso. Sim, Apesar de entendi. parecer no desenho uma coisa, aqui não, aqui já no lado você consegue ver, aqui, ó. Aqui é como se fosse um ou e 0 ou e 1. Aqui é uma porta ou, né? Ou seja, as entradas estão ligadas da mesma forma, 0 e 1 e 2. Mas aqui eu estou determinando que se eu ligar a entrada I0, ou vamos supor que fosse uma outra entrada, na verdade aqui é o contrato de selo da bobina, né? Ou uma outra entrada, esse circuito aqui vai energizar. O sinal positivo que está aqui, ou negativo, vai passar aqui, vai chegar nesse ponto. E aí eu tenho uma outra entrada que aí está em série. Aí é uma porta como se fosse a porta AND, né? Um desses dois, a porta OU, AND e 2, AND e 3. Só que 3 é um contato normal fechado. E aí a gente vai ver essa parte também, né? Não sei se ficou claro aí, né? Apesar de parecer uma porta lógica aqui, que não é nada, que é só o acionamento do circuito. Quem vai determinar, igual eu falei ali, ó, se a gente usar a porta AND I1 e I2, a gente tem que acionar esses dois botões I1 e I2, mudar o status de I1 e I2, o LEDzinho vai acender I1 e I2, e somente quando I1 e I2 acenderem, vai acender o Q1, vai energizar a saída, né? E se eu usar a porta OU, aí não. Qualquer uma das duas que tiver acionada, somente B1 ou B2, vai ligar a lâmpada, vai acender a lâmpada. Tranquilo aí? Beleza. Aí, aqui um outro exemplo, ó, comparando as portas lógicas, convertendo para o diagrama ladder. Olha só, o diagrama de contatos permite facilmente representar circuitos digitais formados por portas lógicas. O diagrama de blocos, na verdade, é basicamente isso daqui, ó, a combinação de portas lógicas, né? Por exemplo, a figura A seguir mostra um circuito digital que executa a função S igual A vezes B mais B vezes C,
Enquanto que a figura B mostra o diagrama ladder equivalente desta função, né? Então, aqui, ó, a saída é acionada quando as entradas I1 e I2 estão acionadas ao mesmo tempo. Aqui, ó, a porta END. Se eu acionar I1 e I2, a minha porta END vai mandar o sinal lá para a minha saída aqui, né? Que é uma porta OU. E aí eu vou ter, se eu tiver acionado I1 e I2, minha porta END vai passar o sinal, e aí minha porta OU, vou estar com o sinal 1 aqui, vai chegar na saída, né? Então, a saída é acionada quando as entradas I1 e I2 estão acionadas ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo quando a entrada I2 está desacionada, porque ela é uma invertida, uma porta invertida, ó, e a entrada I3 está acionada. Então, aqui, ó, essa é a função. Desacionada significa o quê? Se eu não estou com nenhum sinal aqui, é a porta normal fechada. E a I3, você tem que fazer aqui, I2, normal fechada, I3, normal aberta, insere, que é a porta END, e aí ou eu faço I1 e I2 energizados para energizar Q1, a porta OU. I2 e I3, normal fechado, normal aberto, também energizam Q1. Então, essas são as condições, né? A porta OU aqui, ó, é esse ponto do diagrama ladder. São os dois diagramas em paralelos aqui, as duas linhas em paralelo. Ou essa primeira etapa, ou essa segunda linha, tem que dar uma saída aqui para energizar a bobina. Sendo que a primeira linha, né, é uma porta E, onde a gente tem que ter I1 e I2 para energizar a bobina. Então, vai ser dois normais abertos em série. Só vai acontecer isso quando ligar I1 e I2. Aí vai ligar a minha saída. E aqui, uma porta END com uma porta invertida aqui, né? Onde a gente vai ter a porta I2 tem que estar desenergizada, ou seja, eu não posso mandar sinal na porta I2 aqui. Se eu mandar, eu vou mudar o contato de fechado para aberta, e aí não vai dar passagem do circuito. E a porta I3, né, tem que estar ligada. Então, essa é a condição, ó. Ou I1 e I2 ligada, ou I2 desenergizada, mais I3 energizada. Quando eu energizo a entrada I3, ligo o botão lá em I3, ligo o sensor, atua, o I3 passa a ser fechado. E aí o I2 já está fechado, o circuito vai dar andamento. Por exemplo, esse I2 aqui pode ser alguma coisa que eu quero desligar. E aí eu mudo esse contato de fechado para aberto. E aí não vai ter passagem aqui para Q1. Ficou claro isso daí? Deu para entender essa? Sim. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Aí a gente, além alguém fala aí? Além das portas, né, os contatos normais abertos, fechados e as bobinas, a gente tem outras funções que também são utilizadas. Ó. Uma das funções é a função set. Tem por finalidade acionar uma bobina e mantê-la acionada, mesmo após cessar o estímulo. Por exemplo, mesmo após o botão que acionou ser solto. Então, se a gente joga aqui no diagrama lá um S dentro da bobina, que é a função set, ao a gente acionar o botão I1, mesmo que seja um botão, né, que a gente aperta, ele manda o sinal, e quando a gente tira o dedo, ele desliga, né, não dá continuidade, essa função set faz com que a saída permaneça energizada até que se interrompa o circuito, que mude a função ou faça um reset. Né? A função reset, ó, tem por finalidade desacionar uma bobina previamente acionada pela função set. Então, eu posso botar uma outra entrada aqui que vai gerar lá na minha saída 1 um reset. Vou resetar ela. O temporizador, que eu falei com vocês, e o contador, ó,
tem por finalidade acionar ou desligar uma memória ou uma saída de acordo com o tempo programado. Um temporizador com retardo na energização, por exemplo, uma saída será ligada após decorrido um determinado tempo, a partir do acionamento do temporizador. Então, a gente vai ter um contato, por exemplo, uma entrada I1, e a gente vai programar no diagrama ali um temporizador. E aí, quando a gente aciona esse contato, o temporizador começa a contar. 5, 4, 3, 2, 1, pá. Aí ele manda o sinal para a saída. Então, essa é a função do temporizador. Ó. Um retardo na energização, por exemplo. No temporizador com retardo na desenergização, uma saída será desligada após decorrer de um determinado tempo a partir do acionamento do temporizador. Então, a gente pode também botar um temporizador para desenergizar. Né? A gente manda um sinal e aí ele vai começar a contar o tempo e aí, depois daquele tempo, ele vai desligar aquela saída. Essas funções são utilizadas, por exemplo, em chave de partida de motores de indução, como a partida estrela-triângulo. Né? Então, a gente vai ver depois a programação para uma chave de partida estrela-triângulo. Né? A gente consegue fazer essa função, né, partindo do motor e depois mudando, né, a ligação dele, parte em estrela, depois muda para triângulo com esse temporizador. Determina um tempo ali e ele muda o contato. O contador, né, que é parecido, mas ele conta a quantidade de pulsos, ó, tem por finalidade ativar uma memória ou uma saída após uma determinada contagem de eventos. Um contador crescente pode, por exemplo, acionar uma saída após um botão ou um sensor ter sido, corrigir aqui, acionado um determinado número de vezes previamente programado. Então, se eu programar aqui para eu ter um acionamento de uma saída, né, onde eu tenho um acionamento na entrada aqui, ó, quatro vezes, ou seja, ele vai ter que entrar 4 vezes, acionar 4 vezes para aí sim eu energizar a minha saída. E esse outro botão de entrada aqui, a entrada E2, é para resetar a contagem, então vai voltar a 0. Então, por exemplo, estou lá, se eu tenho necessidade de fazer uma contagem e se por acaso eu quiser reiniciar, eu configuro nesse contador uma outra entrada e a função reset. E aí eu vou resetar a contagem, vai reiniciar. E aí, quando eu tiver 4 contagens em I1 na entrada, aí sim a saída vai ser modificada. Então, isso é a explicação, né, do temporizador, que conta um tempo programado, também pela gente, após ele ser acionado por uma entrada, e o contador também tem uma entrada, tem um reset, e vai determinar a saída ali. Então, essas são algumas das funções que a gente pode ter na linguagem Ladder. Né? Na próxima imagem aqui, ó, mostra um exemplo de diagrama de contatos para acionamento de 2 motores nas saídas Q1 e Q2, sendo que o segundo motor deve ser acionado 5 segundos após o acionamento do primeiro. Então, a gente tem aqui, ó, uma entrada I1, normal aberta, uma entrada I2, normal fechado, a bobina do motor 1, Q1, que fecha um selo aqui, faz o contato de selo. Então, ao a gente acionar a entrada I1, o motor 1 vai entrar em operação, a saída 1 vai ser energizada. Quando essa saída 1 for energizada, eu vou programar para ele iniciar a contagem. Vai mandar também um sinal para o temporizador e ele vai iniciar a contagem do valor programado, 5 segundos. E aí, após passados esses 5 segundos, ele vai mudar a saída da porta Q2 e vai acionar o motor 2. Então, esse é um exemplo de atuação, né, de 2 motores para que não tenha uma partida instantânea dos dois. Né? Não gere pico de corrente, por exemplo, no mesmo instante
de tempo. Deu para entender isso daí? Do temporizador e do contador? Deu. Alguma dúvida aí? Então, beleza. Ó. Olha lá, o contato I1 representa um botão normal aberto pulsante para ligar os motores. O contato I2 representa um botão normal fechado, utilizado para desligar o sistema. A saída Q1, ao ser acionada, aciona dois contatos, normal aberto. O contato de Q1, em paralelo com o contato I1, tem a função de selo. Então, aqui, mesmo que o botão, eu tire o dedo do botão, ele já vai ter mandado sinal para Q1 e vai ficar selado o circuito, vai ficar em funcionamento o motor 1. E, ao manter a saída Q1 acionada, após o botão pulsante 1 ser solto, né? E o Q1 também liga aqui o temporizador. Ó. O outro contato Q1, esse aqui de baixo, aciona o temporizador que inicia a contagem de tempo. Depois de decorridos 5 segundos, o temporizador aciona a saída Q2, ligando o segundo motor. Quando o botão I2 é pressionado, aqui ó, esse botão normal fechado, se a gente apertar ele, né, o que vai acontecer? Ambos os contatos Q1 e a saída Q2 serão desenergizados, além de zerar o temporizador. Então, aqui seria um contato normal fechado, que ao eu mudar o sinal dele, mandar um sinal para ele, na entrada de 2, eu desligo o motor. Por exemplo, chegou a uma determinada rotação, ou um outro, sei lá, uma determinada temperatura do processo que esse motor tá girando alguma coisa, um misturador, sei lá. Na entrada de 2, eu mando um outro sinal, significa que eu quero encerrar o processo. E aí ele vai mudar esse estado de normal fechado para aberto. Uma coisa que tem que ficar atento aí, ó, Renato, até perguntou aí, não necessariamente o meu contato, você perguntou das portas lógicas ND-OR, não necessariamente o meu contato normal fechado significa que o meu sensor lá na entrada é normal fechado. Eu posso ter um sensor normal aberto, vou ter um sensor normal aberto, por exemplo, uma caixa d'água, eu estou enchendo lá um reservatório. Vamos supor que aqui fosse um motor para encher um reservatório. Quando um sensor normal aberto dá o sinal para a entrada I2, eu programei que ela é fechada. Quando eu mandar o sinal lá, o sensor detectar que a água chegou no limite do reservatório, ele vai mudar a entrada, que eu botei como normal fechado, e aí ele vai, o sensor vai detectar o nível do líquido, e ele vai vir aqui na entrada I2 que está fechada e vai mudar o estado dela. Então, ele vai acionar lá a entrada I2, vai mandar um sinal, e a I2 vai mudar o sinal dela de fechado para aberto. E aí vai desligar o meu sistema, vai desligar os dois motores. Então, o contato normal fechado no lab não significa que o meu sensor é normal fechado ou que o meu contato aberto é normal aberto. A gente vai ver isso já aqui num botão de emergência. Né? Aquele botão tipo soco de emergência é um contato normal fechado. Né? Ele é fechado. E quando você aperta ele, aciona o botão tipo soco de emergência, cogumelo, o que acontece? Ele abre ali nele. Aqui em ladder, eu não vou botar ele como normal fechado. Ele vai entrar como normal aberto. Né? A gente vai ver isso. E aí, quando eu tiver com o normal aberto e mudar o sinal dele, ele vai fechar o contato normal aberto. Vou explicar isso mais detalhado daqui a pouco aí. Então, não necessariamente, ó, tem que ficar atento a isso. Quem programou que I2 está fechado fui eu. E eu programei que o sensor está lá normal. Normalmente ele está fechado, não mandou nenhum sinal. Se o sensor mandar o sinal, ele vai desligar o circuito. Né? Então, aqui, por exemplo, um botão liga. O I1 é um botão liga. Um botão lá no botão ele é normal aberto. Quando eu aperto o botão, ele vai mandar o sinal para a entrada I1 e vai mudar o estado de I1, estado lógico de I1. Vai fechar essa entrada aqui, vai ligar o motor. Se eu tenho um outro sensor lá, por exemplo, que ele é normal aberto, e eu quero, por exemplo, pode ser ter um botão normal aberto para desligar o circuito. E eu mando o sinal para a entrada, eu vou mudar a entrada que eu estou deixando passar a corrente
para ela seccionar o circuito. Vai abrir a saída aqui. Entenderam aí? Deu para entender isso? Ou não? Tranquilo aí? Beleza. Beleza? Pessoal, olha só, vou dar uma pausa rapidinho aqui, só para pegar uma água. São 10h41. Coisa rápida, para a gente tocar quase direto aí. Quando for 10h50, eu retorno aqui, só para pegar uma água aqui, que minha água acabou aqui. Beleza? Pode ser? Beleza, tranquilo. Beleza. Vou parar a gravação aqui, me lembre para quando eu retornar aqui, para eu não esquecer.